E se depois de uma compra eu pegasse um recibo como esse? Acho que não sei se você vai conseguir ver, mas enfim, cheio de itens, e você simplesmente tirasse uma foto e ele cadastrasse no Coda todos os itens usando inteligência artificial para categorizar os itens e também automação para fazer tudo isso de forma automática. Então eu quero mostrar para você como vai ficar aqui. Então vem para minha tela, aqui eu tenho um banco de dados de recibo, tá? Onde tem essas informações, onde eu vou clicar no botão aqui para processar. Eu tenho a tabela de categoria com todas as categorias principais, até exemplo, descrição aqui e tudo. Eu tenho a tabela de itens, que é essa tabela de itens aqui, ela deve ser preenchida de forma automática, tá bom? Vou vir aqui, eu tenho esse cupom de itens, ele não está muito bem aqui, a foto, aliás, não é só a foto. O recibo, na realidade, ele já está um pouco velho, ele não está com os números muito bem legíveis, tá? Então, realmente, a inteligência artificial vai ter uma certa dificuldade, porque, além de ele não estar muito legível, ele realmente, quando envia, ele tira um pouco dos megabytes da imagem quando ele envia, mas você vai ver como é que vai ficar, tá bom? Eu vou clicar aqui, tirar processado, e vou clicar em processar. Antes, deixa eu só vir aqui no Make. Esse é o cenário que a gente vai construir hoje, tá bem? Eu vou clicar para ele rodar uma única vez, Wait for Data, aí eu vou vir aqui, aonde a gente acabou de clicar, eu vou clicar em processar, voltar. Você vai ver, ó, recebeu o dado, agora ele está convertendo, ele demora alguns segundos, todo o processo, na realidade, para um recibo, do jeito que eu configurei aqui, ele demora mais ou menos uns 40 segundos a quase 1 minuto, a depender do tamanho da foto do arquivo. Você pode ver que nesse momento ele demorou bastante para converter, agora está enviando um link, ele enviou um link para OpenAI, você pode ver aqui, ó, que ele está processando, e esse link, ele está continuando processando ali na OpenAI, a hora que ele vier para cá vai ser rapidinho esses dois, aí ele vai começar a inserir no Coda, tá? Mas fica vendo que agora a OpenAI está destravando, colocando todas as informações e começou a inserir, ó. Inseriu uma linha, inseriu 2 linhas, aqui ele está no sleep, que ele demora um pouquinho, porque ele demora 2 segundos para inserir cada linha, justamente porque o Coda ele não pode colocar tudo de uma única vez, tá? Agora, se eu vier aqui, acho que ele tem 12, está no número 6. Se eu vier aqui, ó, e vir no itens, você está vendo que ele está inserindo, tá? Os itens, ó, inseriu mais um aqui, ele colocou o valor unitário, o total, fez um relacionamento com o recibo que eu coloquei lá e automaticamente começou a cadastrar a categoria baseado no item. Então, por exemplo, aqui eu tenho pão, forno, brioche, categoria padaria. Alga marinha, barec. Eu acho que aqui, barbec, pegou errado talvez o nome, é um snack. Pasta soja, cereais. Ele pegou 2 vezes pasta soja e aqui categorizou de uma forma diferente. Então você pode ver que ele funciona muito bem para grande parte, mas às vezes realmente você vai precisar fazer alguns ajustes. Claro que essa imagem, de novo, que eu coloquei, ela não está a melhor imagem possível, mas quanto mais clara a imagem, melhor vai ficar. Essa única notinha que eu tinha, ela está meio antiga já, mas enfim. Vamos fazer isso junto comigo então? Então, para a gente começar, você vai precisar de uma conta nesse Cloud Convert, tá? Ó, Cloud Convert. É só você entrar no Cloud Convert, fazer uma conta grátis, ele te dá 10 conversões de imagem por dia. Então é bastante coisa se você faz pouquinho, né? Porque quando você insere uma imagem no ChatGPT, ele precisa ser, acho que de alguns formatos, PNG, JPG, e às vezes o celular envia uma imagem HEIC, HIEC, alguma coisa assim. Então você vai precisar converter essa imagem primeiro e eu estou usando esse Convert Cloud aqui, tá? Então é por isso que eu estou usando esse Cloud Convert, tá? Você pode usar a API Key, tá? Ou você pode simplesmente logar ali no Make, como a gente vai ver, e você vai fazer o login, automaticamente ele vai pedir para autorizar, você autoriza e está feito. Segunda coisa que você vai precisar de uma API da OpenAI. Você vai fazer o login nessa site aqui, ó, plataforma.openai.com, tá? Você tem que ter uma conta lá e talvez se você, acho que eles dão alguns créditos de graça,
mas se você já utilizou, você vai precisar colocar alguma coisinha ali, pouca, tá? Mas você pode vir aqui nessa parte de dashboard, ó, só clicar em dashboard aqui em cima, aí você vem aqui embaixo na parte de APIs, tá? Clique em APIs e você vai clicar em Create New Secret Key. Clica aqui, dá um nome para sua API, clica Create Secret Key e quando você clicar vai aparecer um número para você, pega esse número, guarda esse número com você, não mostre para ninguém, que se você mostrar para alguém, a pessoa vai poder gastar todos os seus créditos que você tiver na OpenAI, tá bom? Com essas informações já feitas, você vai poder começar a fazer a nossa criação hoje. Então vamos agora para o Coda. Você vai criar um documento no Coda, um doc. Tá? Se você não conhece ainda o Coda é como se fosse um Notion, ou Airtable, ou algumas ferramentas similares, mas com esteroides, muito mais poderoso e é para criação de microsistemas, onde você precisa resolver uma coisa e não é uma coisa só de tarefa, por exemplo, que você pode usar um ClickUp. ClickUp dá para você fazer muita coisa? Dá, mas é mais para tarefas ali, ele é feito para tarefas e projetos. Às vezes, uma coisa dessa aqui, por exemplo, não é o ideal o ClickUp. O Notion também, dá para você fazer bastante coisa legal, mas não é o ideal para microsistemas. O Coda foi feito para resolver isso na sua vida, tá? E nem se fala Excel, Google Sheets, né? Isso daí não é para você compartilhar e tal. Então, o Coda é ideal para esse tipo de funcionalidade. Então, você cria uma página chamada Recibos, uma página chamada Itens e uma outra chamada Categorias, tá? Na página Recibo, eu vou até deletar aqui aliás, não vou deletar não. Sabe por que eu não vou deletar? Vou para digitar 2 Ctrl+Z aqui. Porque eu vou precisar dessa imagem, que é o único recibo que eu tenho. Mas eu vou deletar aqui os itens que a gente acabou de colocar, tá? Você vai colocar uma tabela chamada DB Recibo. Como é que você cria uma tabela? Coloca uma barrinha, digita Table, tá? Você vai apertar Start Blank, e daí você pode trocar o nome que aparecer, por exemplo, DB, underline, nome da tabela, por exemplo. Por que eu coloco assim? Porque isso aqui fica uma nomenclatura de banco de dados e geralmente é assim que eu faço de forma profissional. Depois, quando eu vou fazer uma tabela que vai mostrar para o usuário final, eu crio uma visualização e mostro para o meu cliente. O Coda permite que eu copie essa tabela aqui, por exemplo, e eu cole ela em qualquer outra. Eu vou colar aqui, mas eu poderia colar e colocar isso aqui, ó, Connect View. Eu crio uma visualização. E nessa visualização aqui, eu posso esconder, por exemplo, uma coluna, e essa tabela aqui principal, ele continua a coluna aqui. Isso aqui é só uma visualização. Tá? Agora, se eu mudar alguma coisa aqui, ó, ele muda aqui também, porque elas estão conectadas. Tá? Eu posso fazer isso. Eu posso também, só de curiosidade, tá? Criar layouts específicos. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, pick a different layout. Tá vendo? Eu posso criar outros layouts para uma visualização. Digamos que eu tenho uma visualização para um cliente, visualização para um fornecedor. Eu posso ter layouts diferentes, onde eu posso vir aqui, ó, editar esse layout e modificar. Eu posso colocar essa coluna aqui, por exemplo, clicar assim, ó, tenta fazer isso aqui no Notion, por exemplo, ou no Trello. Não vai dar, filho, não consegue, tá? Pelo menos não enquanto eu estou gravando essa aula hoje, você não consegue fazer isso. Agora, uma vez que você criou essa tabela DB Recibo, cria deixa eu até deletar essa daqui, né? Cria essas colunas, data, foto recibo, processar, processado, e essa DB item você não precisa criar ainda, vou te mostrar como é que você vai criar ela. Depois que você criou data, você vem aqui, botão direito, editar coluna, muda a formatação para o formato brasileiro, que é esse daqui, ó, tá? Depois o formato da hora 20 e 36, beleza? Como tá aqui. Aí o recibo, você vai clicar em Column Type, e você vai digitar File, e você vai selecionar esse file aqui, para ele selecionar arquivo, para você poder colocar arquivos aqui, tá? E a gente vai querer que ele coloque um só, a gente só vai pegar de uma foto, de uma vez, pelo menos para esse momento agora. Daria para fazer mais de uma? Daria, ficaria um pouco mais complexo, talvez para um próximo vídeo, me fala se você quer que eu faça, para ele pegar mais de uma foto e processar em lote assim, tá bom? Aí você vai colocar uma coluna tipo botão, é só escrever button, tá? E depois uma que é checkbox, editar, você coloca lá e coloca checkbox, por exemplo, coloca aqui. E uma vez que você terminou isso aqui, calma que eu vou te mostrar como é que você vai criar isso, não cria ainda, tá bom? Você vem em itens, você vai criar uma DB item,
coloca uma coluna ID com tipo texto, item com tipo texto, categoria. Nessa categoria aqui, você pode... Aliás, essa categoria aqui, você não cria ela ainda, nós já vamos criar ela também, tá bom? Quantidade é número, vim aqui só selecionar number. Valor unitário é currency, que é um tipo de número, né? Que é moeda, na verdade. É currency, vem, seleciona. Aí edita ela e seleciona o tipo para real, tá bom? Total, a mesma coisa, currency e o tipo real. E aqui que está o segredo. Nessa recebido aqui, ó, você vai clicar no botão, vai colocar db underscore e vai colocar, recibo, tá vendo? Ó? Recibo, que é a banco de dados que a gente colocou ali. Quando você selecionar isso aqui, recibo, ele vai criar isso daqui, ele vai aparecer uma partezinha aqui para você, ele não vai estar assim, vai estar tipo assim, vai ter um botão aqui para você criar um relacionamento. Você pode clicar nesse botão para criar o relacionamento, aí você vai ver que ele vai criar automaticamente essa tabela aqui, ó, essa coluna DB item aqui dentro de recibo, tá? Pronto, finalizado isso, você vem em categoria, aí você vai fazer uma coisa que é bem legal, você vai copiar esse prompt aqui, cria uma tabela em português, inclusive se você quiser pegar todas essas informações, eu tenho uma newsletter, eu escrevi todas essas informações aqui, deixa eu só ver aqui em posts, você vai ver que eu fiz realmente um artigo muito bem feito sobre essa newsletter, tá aqui em rascunho e eu vou postar a hora que você estiver assistindo esse vídeo já vai estar postado a automação de recibos e categorias e todo o beabá tá lá, inclusive essa partezinha aqui, ó, cria uma tabela em português com que você pode simplesmente copiar isso daqui, tá bom? E assina a minha newsletter que sempre tem coisa de automação, inteligência artificial e Coda, né? E, aliás, eu não me apresentei, meu nome é Elber Domingos, você está no Impactos AI, onde eu ajudo você a ganhar tempo e automaticamente dinheiro, utilizando justamente automação, inteligência artificial e o Coda como um hub centralizado. Então, vem comigo que a gente vai continuar aqui o desenvolvimento. Aí você vai pegar, deixa eu até vir para cá, e você vai colocar uma barrinha e vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, Write a Blog Post, Meeting Agenda, que eu posso clicar e você pode apagar tudo isso aqui é inteligência artificial. Eu posso colocar assim, ó, crie uma tabela com todos os estados brasileiros, por exemplo, e você vai ver aqui, ó, que ele vai criar uma tabela com todos os estados brasileiros. Nesse momento, eu acho que eu cliquei em algum canto aqui que ele parou. Mas é só fazer de novo que ele faz, já fiz isso várias vezes, tá? Você clica e ele cria uma tabela, ó, isso que é muito legal, tá? Ele cria tabela de verdade e você pode usar depois essas tabelas, tá? E eu fiz aqui, ó, crie uma tabela em português com 15 categorias de itens de supermercado para categorizar compras e é uma coluna de descrição de exemplo, né? Ele fez aqui, ó, colocou as 15 e colocou a descrição, exemplo. Aí que eu fiz aqui, eu adicionei uma coluna recibo, beleza? Que nem eu fiz. Aliás, essa coluna recibo aqui, depois que eu criei, você não cria ela por aqui, tá? Você tá vendo que lá aqui, ó, tem um linkzinho, aparece um link, como um símbolo de link aqui, ó. Vou até dar um zoom se eu chegar bem pertinho aqui, ó. Cliquei em alguma coisa que não deveria, gente. Eu não gosto quando isso acontece. Então, esse símbolo de link aqui significa que essa coluna, ela veio linkada de uma outra, tá bom? Eu posso até vir aqui em Options, por exemplo, clicar aqui em Connections e eu posso ver aqui, ó, esse recibo também está aqui, tá? E ela está relacionada com o DB Item, que é uma referência. Então, agora que a gente já viu que é DB Item, eu posso até colocar aqui, ó, Item, estava escrito errado ali também, tá? Eu posso vir aqui em Item, vamos só remover isso daqui. Então, você pode vir aqui na coluna categoria, que já está aqui, mas você não tem na sua, adicionar uma coluna, depois vir em column type, né? Vir aqui em column type e colocar DB categoria, seleciona esse DB categoria que vai estar aqui, tá? Só selecionar ele. E depois você vai vir em editar e você vai ter aquele botãozinho para você clicar e selecionar um relacionamento. Aqui no meu não tem porque já fiz. Quando você colocar, ele vai aparecer o item aqui, é só você relacionar esse item
que se eu clicar aqui, ó, não vai ter nada, mas se eu criar aqui, por exemplo, sei lá, maçã, por exemplo, tá? E eu vier aqui, ó, tem maçã, tá vendo? Então, eles estão relacionados um com o outro. Uma vez que você fez isso, você está vendo que aqui tem uma inteligência artificial, ela está aí, ó, está aparecendo aí, quer dizer que ela está processando. A inteligência artificial do Coda, quando é para ela processar arquivo ou ela fazer uma categorização, ela processa entre 30 a 40 segundos, ela processa por lote, processa um lote, depois outro lote, porque ela entende que você não precisa ter ali o tempo todo aquilo funcionando rápido. Ó, processou já, frutas, né? Mas o que você faz? Vem aqui, Edit Column, você vai vir aqui nessa parte que eu cliquei em AI, vai estar as settings para você, e vai ter uma opção de inteligência artificial. Você clica nela e você vai selecionar Auto Categorize, você vai selecionar que você quer que ele categorize automaticamente baseado no item, que é isso aqui. Então ele vai ler maçã, aí ele vai ver todas as opções que tem em categoria aqui e vai tentar selecionar a que melhor se adapta. E daí só você clicar em Fill Column e ele começa a filtrar, tá? E toda vez que você colocar uma nova aqui, ele já vai categorizar de forma automática para você. Uma vez feito isso, a gente está quase acabando, vai faltar agora só a parte do botão aqui, basicamente, para a gente, né? Então, antes de a gente fazer isso, você vai vir no Make agora, crie uma conta no Make, make.com, é de graça, você tem ali 1000 operações por mês para você rodar. Para quem está começando, aprendendo, é o suficiente. Eu tenho um plano pago que me dá 10.000 operações, eu ainda não atingi esse limite comigo e com a minha empresa, tá? Mas até para você revender, dá para você fazer aqui com empresas e tudo. Ao você criar, você vai na parte de cenários, tá? Que é esse menuzinho aqui, e você vai criar um novo cenário, e você vai vir e vai criar um webhook, tá? Então, como é que você cria um novo cenário, tá? Você vai ver, você vai ter um botão com símbolo de mais, assim, é só você clicar nesse botão e você vai escrever exatamente o que está aqui, ó, webhooks, e você vai selecionar esse Custom Webhook, beleza? Uma vez que selecionar esse Custom Webhook, você vai dar um nome para esse webhook. Eu coloco geralmente WH, que é de webhook, tracinho o nome que eu quero. E você vai ter esse botão aqui, ó, de determinar qual que é a estrutura de dados, tá? Como que você vai fazer para enviar esses dados? Você vai copiar essa URL, clica aqui, ó, Copy Address, tá bom? Para você copiar essa URL. Aí você vem aqui nessa parte do code, na parte de recibos que a gente vai usar ali, e você vai adicionar o pack do make.com. Como é que você vai fazer isso? Vai vir em Insert, vai escrever make.com, tá? E você vai encontrar esse pack que está aqui, ó. Como está aqui, make.com w/payload. Quando você clicar nele, ele vai aparecer um quadrado grande aqui com um botão aqui assim para instalar. É só você clicar em instalar. Aí você vai ver exatamente como está aqui, ó. Vai ficar assim com essa parte post. Fui eu que fiz esse pack, que é só um botão para você enviar informações com payload. Payload é você envia uma requisição para o make.com e envia algumas informações para ele tratar. As informações que a gente vai querer que ele trate aqui vão ser as informações da URL, tá? Porque eu vou querer que ele pegue essa linha que está para inserir na categoria ali, nos itens, e eu quero que ele pegue a URL da imagem, beleza? Então é por causa disso. Então só vou vir aqui, agora eu posso vir aqui no botão, vou editar coluna, e eu vou até criar uma nova coluna aqui para você ver como é que eu fiz, ó, button, tá? Vamos ver aqui, vai aparecer assim para você, tá? Eu posso vir aqui, ó, Edit Column, vou vir aqui, aí vou lá embaixo e vou clicar nesse daqui, ó, Packs, tá? Aí eu vou vir nesse make.com, vou só colocar aqui e vou clicar em Post. Pronto, isso daqui, deixa eu voltar ali, ele é um botão com o método Post. Ele tem a URL do webhook e ele tem o payload que eu quero enviar. Então, eu posso clicar aqui e simplesmente vou vir aqui agora, eu vou copiar esse endereço, por exemplo, voltar aqui e colar essa URL. É só isso, simples assim, tá? E na parte do payload, eu vou clicar aqui, eu clico em igual, e agora eu vou digitar uma fórmula. Qual fórmula é essa? Vou até trazer para cá. Eu vou deletar esse botão, estou fazendo isso só para te explicar, tá? Eu vou copiar essa fórmula aqui, porque eu quero te mostrar como é que eu fiz,
tá bom? Vou só copiar ela todinha aqui. Vou vir aqui, vou apertar igual, vou colar isso daqui e vou te explicar o que essa fórmula está fazendo aqui, tá bom? Essa fórmula, ela vai enviar duas informações, tá? Eu coloco um object que significa que ele vai retornar como JSON, que é essas informações. JSON é isso daqui, ó. Se eu clicar aqui em cima, deixa eu só vir aqui e apertar para... Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Clicar em igual, às vezes eu faço isso, gente. Eu clico, não sei nem onde foi o negócio. Vou colar aqui, clicar em Object, pronto. O JSON é isso daqui, ó. Ele vai formatar desse jeito. Ele coloca isso daqui, a primeira informação é a variável, que eles chamam de key, chave. Aí tem 2 pontos, que é a informação. Então, a variável, chave e a informação. Então, key value, chave, valor, chave, valor. E esse formato, ele é um formato JSON. Tá bom? É isso que a gente precisa. Então, eu vou fazer um object que vai retornar aquele formato JSON. A minha primeira key é a URL do recibo. Aquela imagem que eu coloco, se eu coloco qualquer imagem no Coda, ele gera uma URL que ela fica, na realidade, escondida, tá? E para eu acessar essa URL, é um código um pouco diferente, tá? Mas você vai, é só você pegar aqui e copiar que tá tudo certo. Então, você vai colocar uma vírgula e coloca this row, ponto, foto recibo, que é o nome da coluna, ponto first, para pegar a primeira imagem, tá? Eu te falei, se a gente tivesse várias, eu não quero várias, eu quero sempre a única imagem que tem, no caso a primeira. Aí eu vou colocar esse underscore merge, que eles colocam, abre e fecha parênteses, ponto toText, para colocar tudo o texto, aí ponto parse JSON, aí eu vou colocar esse entre chaves aqui, tá? $sign, o sinal de dólar, ponto public URL, exatamente como está aqui, tá bom? Coloco uma vírgula e o terceira e última informação que eu vou enviar é o row ID, tá? Que vai ser a data. No meu caso, a data vai ser o meu row ID porque eu com certeza não vou enviar mais do que uma linha por segundo, tá? E a data, ele vai mostrar a hora, minuto e segundo. Então, se tivesse a mesma hora, minuto e segundo, 2 IDs iguais, seria um problema. Mas no meu caso, eu mesmo nunca vou enviar. A hora que eu clicar para inserir uma imagem, já passou 1, 2 segundos até inserir. Se eu quiser inserir mais uma, não consigo inserir no mesmo segundo, né? Mais de uma linha. Então, o row ID, no meu caso, pode ser essa data aqui. Para você, pode ser que às vezes você precise colocar o ID escondido da linha no Coda. Bom, colocada essa fórmula, eu já saí de tudo, vou só deletar esse botão. Eu vou te mostrar mais uma coisa que esse botão tem, tá? Vou só aumentar aqui. O que acontece? Eu cliquei nesse F aqui de fórmula. Quando eu clico nesse F de fórmula, ele aparece no formato fórmula para mim e não em linhas mais. Por que eu faço isso? Porque eu posso usar isso aqui, ó, Run Actions. Eu posso usar e montar mais fórmulas para um único botão. Isso aqui é poderosíssimo no Coda, você não encontra isso basicamente, não encontra no Notion ainda hoje, né? O Airtable também acho que não tem, ClickUp também acredito que não tem, múltiplas ações para acessar sites exteriores, para acessar, mudar informação interna. Se alguém sabe que tem isso no Airtable, Notion, Trello, me comenta aqui, tá? Até onde na data da edição desse vídeo não tem, não. Então, nós vamos colocar isso daqui. Aí eu coloquei um Run Actions. A primeira ação que ele vai rodar é toda aquela fórmula que eu já te mostrei, tá? Que ele vai enviar para essa esse webhook, que é uma URL, as informações, que é essa URL aqui e esse row ID aqui, tá? Aí eu coloco uma vírgula aqui, aí eu coloco o seguinte, ó, modify rows, que eu quero que ele modifique, this row, que eu quero que ele modifique essa linha, e modifique this row, ponto processado para true. Toda vez que eu clicar, eu quero que ele cheque esse processado aqui para true. E por que eu faço isso? Porque agora eu venho aqui nesse botão, clico em Advanced, e eu coloco Disable If se processado for igual a True. Então, se processado for igual a True, eu não quero poder clicar. Então, uma vez que eu processei essa imagem, eu não quero processá-la de novo. Então, eu não permito mais ser clicado. Se eu clico no novo botão, pode ver que agora eu posso clicar. Mas eu posso falar, ó, só habilita o botão se tiver alguma imagem aqui clicada, tá? Eu poderia colocar essa regra também. Fica como desafio para você. Uma vez que eu fiz isso, eu posso vir aqui no Make,
Eu vou até desvincular isso daqui, ó, tá? Para você enxergar como é que é. Eu vou fazer esse unlink. Vou colocar para run once. Esse run once aqui, gente, vai ser muito útil para a gente, tá? Quando você clica para run once, ele vai trazer os dados para o Make e o Make vai conseguir trabalhar com esses dados, tá? Feito isso, posso vir aqui, vou até desmarcar isso daqui e vou clicar em processar. Deixa eu vir aqui, ó, fica vendo que aqui vai aparecer, pronto, apareceu, ó. Bundle, que é toda vez que ele recebe informações, ele chega via bundle. Olha que bonito aqui. A primeira é o URL recebido. Toda a URL aqui, tem mais coisa para cá, tá, gente? Aqui não aparece tudo. E o Row ID, ó. Ele, na verdade, aparece com minuto, né? Não com segundo. Eu poderia colocar para ele aparecer com uns segundos também. Então, é a data, a hora e minuto, tá? Se eu quisesse colocar de novo com uns segundos, eu posso simplesmente mudar ali no data na coluna para aparecer os segundos. Fica até melhor. Perfeito, gente. Feito isso, agora aqui vai até um pouco mais rápido. Você vai fazer um pouco mais devagar, mas você vai entender. Clica e insere um módulo do Cloud Convert chamado Convert Files, tá? Deixa eu dar um zoom aqui no máximo. Esse módulo aqui, Convert Files, você vai clicar nesse Add aqui, você vai entrar na sua conta do Cloud Convert, vai liberar para ele fazer todo o processo, tá bom? Aí você vai vir aqui e vai selecionar Import a File from URL. Você vai pegar um arquivo de uma URL. Você vai clicar aqui e vai selecionar essa URL aqui. É só clicar aqui em cima. Feito isso, você vai falar que você não sabe qual é o formato de entrada, porque às vezes pode ser múltiplos formatos que o software envia. Você fala que esse aqui é o formato de saída em JPG, tá bem? Eu até posso testar, gente, com PNG também. Depois vou até fazer esse teste, sabe? E o file name aqui coloca o nome com a extensão .jpg, tá bom? Ó, choose a file name including extension, tá? Incluindo a extensão. E eu não quero que ele faça o download para cá. Não precisa que ele faça o download, tá? Porque eu envio o arquivo, a OpenAI pode pegar o arquivo pela URL também. Feito isso, é só você colocar agora um módulo de análise de imagem, coloca Analyze Images da OpenAI, insere um módulo ali, tá? Você vai vir aqui e clicar nesse Add e vai usar aquela API para você conectar com a OpenAI. E esse prompt aqui, você vai escrever ele todo, já vou te mostrar onde é que você vai pegar ele, tá bem? E aqui, ó, você vai selecionar How would you like to specify an image? Você coloca from image URL, aí você vai selecionar temporary URL, que vai vir desse módulo aqui, ó, URL temporária. Lembra que todas as vezes quando você colocou um módulo aqui, clica nesse run once, vai lá, clica em recibos, que ele vai processar e ele vai te gerar as informações para você trabalhar com esse módulo aqui, tá? Aí você vai poder clicar aqui e selecionar as informações, você vai ver essas informações aqui, ó, tá? Senão você não enxerga essas informações. Beleza? Aí você seleciona o GPT-4o Mini. Eu coloquei 2.000 tokens de máximo token, porque esse 4o Mini ele é bem baratinho, tá bom? E qual que é o prompt que você vai colocar aqui? Eu não vou ler esse prompt com você, tá? Você pode ver ele como tá aqui, ó. Você pausa o vídeo aí, ó. Tô até colocando ele inteiro para você. Ou você pode simplesmente vir aqui no Substack, na minha newsletter, e você vai encontrar todo esse texto que eu coloquei para você. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? É só você copiar e colar aí para você também o texto da newsletter que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, depois que você fez isso, você vai adicionar agora um parse JSON. Esse parse JSON ele vai pegar o resultado que a OpenAI te envia e vai colocar em um formato JSON. Para isso, gente, eu obrigo assim, né, modo de dizer, eu peço para a OpenAI realmente devolver em formato JSON. Eu coloco aqui, ó, não inclua texto adicional, formatação ou caracteres especiais. Retorne somente o JSON puro, sem Markdown. Se eu não coloco esse sem Markdown, ele retorna com um formato de Markdown, que é um pouquinho diferente, eu preciso que ele retorne puro. Se eu coloco isso daqui, eu fiz vários testes, ele tem retornado o JSON puro perfeitamente, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, eu venho nesse JSON parse. Aliás, eu venho aqui, gente, tá? Ele vai aparecer um negocinho aqui, quando você faz o teste nele, que ele vai aparecer para você essa formatação. Você copia esse JSON, vamos fazer isso. Por vocês eu faço isso, ó.
vou vir aqui, eu vou desvincular esse módulo aqui, unlink. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou linkar tudo, eu vou só tirar esse daqui, ó, que daí ele já faz tudo pra gente. Vou rodar uma vez aqui, run anyway, wait, vou rodar aqui de novo. Ele vai demorar alguns segundos, mas não tem problema, tá? Porque essa conversão aqui, como você viu, demora um pouquinho. Por quê? Agora eu quero que você veja como vai ficar, vamos esperar. Então pronto, ele já rodou, apareceu aquele 1 que eu falei para você, ó, tá vendo? Você clica nele, ele vai mostrar para você todo o resultado. Esse output, a saída, é o resultado. Input é a entrada, input é o que veio do módulo anterior e veio como pedido. Ele está mostrando aqui, ó, tudo que veio como pedido, né? Aí o output é o resultado que ele está gerando e ele mostra aqui para você, tá? Aí eu vejo aqui vamos ver, choice, message, content, e aqui ele está trazendo o resultado, ó, tá? Esse primeiro colchetes aqui, isso aqui é do próprio make, tá? Isso aqui na realidade, essa partezinha aqui, ele não vem junto com a OpenAI. A OpenAI traz a partir desse colchetes aqui. Então você vai copiar todas as informações desse colchete. Você pode se copiar só até aqui, essa primeira aqui, tá? Não importa. Ou copiar tudo. Eu acho que eu copiaria tudo até o colchetes assim. Copia. Aí você vai nesse módulo aqui, ó, parse JSON, clica aqui, coloca um add, clicou em add, você vai clicar em generate, aí você vai colar aquele módulo JSON, apertar OK, e ele vai criar uma estrutura de dados para você do JSON, tá? E você vai falar, da onde vem essa estrutura de dados? Você pode clicar, e daí você vai clicar em choice, message, e só puxar aqui, ó, e colocar esse content aqui, tá? Uma vez feito isso, olha o resultado que bonito aqui, ó. Ele criou um JSON aqui, ó, com todas as informações, item, quantidade, valor total, item, quantidade, valor total. E por que eu preciso delas separadas aqui? Lembrando que aqui, tá? Se eu vier de novo aqui, ó, isso aqui é um texto só. Eu não consigo pegar esse item, essa quantidade separada, tá? Aqui não. Aqui não, né? Nesse 1 aqui, ó, eu consigo pegar só o item, só a quantidade. Por que eu preciso disso? Porque agora, se eu juntar aqui, ó, nesse tool, aliás, você coloca um tool de sleep, tá? Se você colocar sleep, aí você coloca 2 segundos, porque acho que você pode cadastrar até 6 linhas por segundo no Coda, tá? Porque se der um erro, ele vai te falar assim, ó, não pode cadastrar mais, já cadastrou muito, espere um pouquinho, tá bom? Então, com esses 2 segundos, ele cadastra bonitinho. Lembrando que você tem um desafio, caso você queira, de cadastrar e de criar todas as linhas de uma única vez. Aí você pode, sei lá, criar 100 linhas de uma única vez, tá? Aqui a gente vai cadastrar uma por uma. Você vai colocar um módulo do Coda chamado Create a Row, só colocar esse módulo, tá? Você vai selecionar, vai colocar add a sua conexão do Coda, tá? Você vai selecionar o nome do seu doc, que nada mais é do que esse nome aqui, tá bom? Uma vez que você selecionou o nome do seu doc, você vai selecionar o nome da tabela que você quer inserir. Então, eu quero inserir na tabela item, correto? Eu posso vir aqui na tabela item, e é esse banco de dados aqui que eu quero inserir. Feito isso, vamos voltar. É só eu selecionar agora os itens. Ó. Eu clico aqui e eu vou selecionar os itens desse JSON, tá vendo? Ó? Então, aqui chama item, é só clicar o item para cá. Aqui chama quantidade, é só clicar e arrastar a quantidade para cá. Valor unitário é a mesma coisa, total é a mesma coisa. E o recebido, eu quero que ele vincule com o recibo que eu enviei. Então, quando eu crio, só para refrescar sua memória, quando eu crio essa linha aqui, tá? E ele vai criar itens para esse recibo aqui, ao ele criar várias linhas, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, eu quero que automaticamente ele selecione qual é o recibo. Então, se eu cliquei lá, ele vai ter que selecionar, por exemplo, esse recibo aqui, que esse é o número dele principal, a data e a hora, para todos os itens que ele criar. Se eu criar uma segunda linha aqui e colocar a data e a hora, esse daqui vai ser a data e a hora, ele vai criar todos os itens aqui, vai selecionar aquele segundo, tá? E assim por diante. É por isso que a gente enviou essa informação da linha, para eu chegar aqui, clicar aqui e selecionar o Row ID que nós enviamos, tá?
Uma vez que a gente tenha feito isso, vou só clicar nesse OK para ele colocar como salvo. Agora sim, eu posso clicar, vamos fazer tudo de uma vez. Ó. Esse aqui, gente, eu só estou falando isso porque eu rodei uma vez lá, tem um dado que ele roda, e ele fala, quer que eu rode esse dado? Quer? Eu não quero, eu tenho que sair daqui, tenho que deletar esse dado, não quero fazer isso agora. Então, eu vou colocar wait for new row data. Feito isso, vou tirar aqui, vou processar e nós vamos esperar junto aqui, não vou passar para frente. Você vai ver que ele vai demorar alguns bons segundos. Enquanto isso, eu vou fazer alguns comentários aqui. O Cloud Convert, como eu já te disse, ele pode até 10 conversões por dia, tá? Isso é bastante, com certeza, mas talvez não seja o suficiente para você. Dica, se você quer converter muitas coisas e você não quer pagar bastante, você pode ter uma VPS, né, que vai ficar mais em conta, mas depende disso. Se você tiver que fazer muita conversão, daí você cria um código em Python, tem que ser mais avançado? Tem, mas é possível fazer. E o Code aqui, ele está, o Make, ele está agora transformando e analisando os dados com o GPT-4o Mini. Você pode testar com o GPT-4o normal, até com um outro de análise de imagem, tá? E aqui ele vai começar a inserir, ó, ele espera 2 segundos, insere mais um, depois 2 segundos, mais um, 2 segundos, mais um, gente, e assim por diante, até ele inserir 2 linhas. É claro que, se eu tiver que fazer um sistema onde as pessoas, vou ter 5, 6 secretárias inserindo o dia inteiro isso, tipo, o trabalho dela é inserir manualmente essas informações, aí vale a pena eu inserir em lote, trabalhar melhor, pedir para alguém testar isso daqui, tá bom? Uma vez feito isso, se eu vir aqui, ó, olha só, eu tenho a linha, nessa linha, que esse recibo aqui, foi inserido todas essas linhas aqui, ó, tá? Vou até puxar para cá, ó, todas essas linhas aqui. E aqui estão aqui os itens, ó, todos os itens inseridos, e a inteligência artificial está acabando de classificar cada um deles, tá bom? Gente, com certeza, no meu caso específico, tem alguns itens aqui que eles não estão batendo o valor unitário, tá? Dificilmente ele erra essas informações aqui, ó, que está escrito. Mas esses números aqui, e eu posso ver aqui no recibo, não está uma coisa muito fácil de ver. Você pode fazer alguns testes, tá? Para melhorar. Você pode vir aqui, por exemplo, então, como eu te disse, ó, trocar for-all mini para o for-all. Vai ficar um pouco mais caro, mas é um pouco melhor, tá? Você pode aqui no formatação trocar de JPG para PNG, é outro tipo. Você pode fazer também, ó, o Fine Tune. Opa, deixa eu colocar de novo. Fine Tune OpenAI. Isso aqui é para quem é bem mais avançado, tá? Fine Tune OpenAI. Você vai entrar aqui nessa parte de perguntas e respostas aqui, né, do documentação, e você vai ler como é que faz um Fine Tuning, tá? O que é um Fine Tuning? Nada mais é do que você treinar modelo. Então dá para eu treinar e ele só lê recibo. Fala assim, ó, eu vou pegar 200 recibos desse, vou enviar para ele e falar assim, ó, aprende como ler isso. E ele vai fazer um fine tuning dessa imagem específica. Aí ele vai errar muito menos, tá? Só que é um pouco mais caro e demora para você aprender um pouquinho, se você nunca fez isso, a fazer, tá bom? Mas se você quer realmente aprender o Coda e ter esse tipo de poder nas suas mãos para melhorar, agilizar na sua empresa, eu tenho uma formação chama Doc Builders Pro. Eu vou deixar o link na descrição. Você pode entrar, pode fazer essa formação. Eu abro por turmas, tá? Então você pode ver se tem uma turma para ser aberta agora. Aproveita isso. E se você quer um serviço meu, também vai ter o meu site, o meu contato ali embaixo. Fica com Deus e até a próxima.